O Dr. Drauzio Varella vai falar sobre a alergia alimentar, que pode causar reações gravíssimas e até levar à morte. Quais são os tratamentos que afastam esse perigo? E qual é a diferença crucial entre alergia e intolerância? Reunir pessoas em torno de uma mesa é afeto. Essa tem sabor de infância, mas o brigadeiro tem leite. O beijinho também. Pão de queijo, sanduíche, pastel, coxinha e o bolo, tudo tem leite. Isso afasta a criança que reage mal à proteína do leite, a alergia alimentar mais comum nessa fase da vida. A gente gostaria de fazer uma festa que as pessoas comessem o que o meu filho pode comer. Não fazer uma festa para que todos comam e ele tiver que continuar excluso. Então essa festa ainda não aconteceu. Leonardo completou 12 anos. É alérgico a mamão, banana, morango, amêndoas e leite. Vim trazer o kit da Maria Júlia, igual dos amiguinhos, né? A gente viu que ia ter bolo, brigadeiro, pão de queijo, e eu vim trazer os da Maria sem leite. Maria Júlia, 7 anos, também tem alergia a leite. Vai participar da festinha de aniversário de uma amiga na escola. É promover a inclusão e não a exclusão disfarçada de inclusão, né? A ideia é trazer igual para ela que ela se sinta realmente parte do grupo, né? Parabéns pra você, nessa data querida. E a alergia alimentar está aumentando muito. Nas últimas 2 décadas, ela está ficando mais frequente, mais grave. A gente esperava que a alergia ao leite, por exemplo, sarasse até os 5 anos. Hoje em dia, a alergia alimentar está persistindo, entrando para a adolescência e idade adulta. Todos temos no sangue uma proteína chamada imunoglobulina E. Entre outras ações, esse anticorpo nos defende contra parasitas. No corpo de uma pessoa com alergia, a quantidade de IgE muitas vezes é mais alta do que o normal. E ele, o anticorpo, de forma errada, pode se voltar contra qualquer composto inofensivo, como se fosse um agressor. No caso dos alimentos, é comer ou só sentir o cheiro, tocar, pronto. É o gatilho para uma reação alérgica. Maria, quando você tem essa alergia, o que você sente? Sinto coceira na boca, fico vermelha, coço minha pele, fico sem ar. A alergia alimentar é causa de dores abdominais, vômitos, diarreia, coceira e manchas pelo corpo. Em casos graves, o paciente pode ter a anafilaxia. Na anafilaxia, pode surgir um inchaço numa parte da laringe que dificulta a passagem do ar. Tem que correr para o hospital, mas nem sempre dá tempo de chegar. Nessa hora, é fundamental ter à mão um dispositivo como este, uma canetinha em que você pressiona contra a coxa, aperta um botão e dispara uma dose de adrenalina que tira a pessoa da crise. Infelizmente, essas canetinhas custam caro e são importadas. Não tem cabimento o SUS não colocar à disposição de quem tem alergias graves. Esses dispositivos salvam a vida das pessoas. Que eu perdi um paciente porque não tinha caneta. Ele chupou uma bala, teve uma reação anafilática e morreu no carro, morreu no caminho. A adrenalina é um hormônio liberado sempre que o corpo é colocado numa situação de estresse. Ela faz parte dos mecanismos de defesa do organismo. Na forma sintética, é o tratamento heróico dos sintomas de emergência de uma reação alérgica.
Há anos a gente tenta, junto à Anvisa, a liberação das canetas de adrenalina. Porque a gente tem vários outros medicamentos que utilizam canetas similares. Então, nós temos tido contato, né, com alguns pesquisadores tentando desenvolver algum protótipo que a gente crie a nossa adrenalina. A qualidade de vida dessas famílias é péssima. A gente tem que judicializar, entrar na justiça para entrar na caneta. Você viu no episódio passado a história do professor Lucas, que tem múltiplas alergias graves. Ele conseguiu na justiça o direito de portar a caneta de adrenalina. Também teve uma crise anafilática diante do juiz. Na sala de audiência dele tinha um aromatizador de ambientes que era de canela. Lucas é alérgico à canela. Eu comecei a ficar mole, suar, transpirar, fechou a glote, eu desmaiei. Precisei ser socorrido de ambulância, aí ele de fato viu a velocidade que a crise em mim acontece e daí saiu o despacho para que o governo do estado fizesse a compra e a gente tivesse acesso à caneta. Para onde vai? Maria Júlia leva o plano de emergência que conta também com as canetas de adrenalina. O anti-histamínico é indicado quando está com coceira, inchaço, vermelhidão, o corticóide com algum sintoma respiratório. Em caso nenhum desses medicamentos funcione, então a gente tem a caneta de adrenalina também, né? Antihistamínicos começam a agir em 20 minutos, corticóides às vezes 2 horas após. A adrenalina faz isso em 1 minuto. Que aí tem que ter 2, no caso de uma falhar, a gente tem que ter a outra. Aqui no Brasil, essas canetas são importadas, custam caras e o SUS não distribui para as pessoas alérgicas. Você não acha que isso é muito perigoso como política de saúde? Drauzio, nós precisamos estudar essas condições. Não tem registro dessa medicação para utilização no Brasil e não tem a avaliação da possibilidade de incorporação dessa tecnologia. É necessário que sejam feitas essas avaliações. Mas eu acho que aí tem uma avaliação feita já, não é? Você sabe que para casos graves de anafilaxia, são encaminhados para o pronto-socorro, lá eles fazem adrenalina. Só que às vezes não dá tempo de chegar. Nos Estados Unidos, as crianças levam a caneta para a escola. E, além disso, na sala de aula tem uma caneta também, que o professor é treinado. Aqui no Brasil, quando acontece isso, dependendo do lugar em que a pessoa se encontra, morre. Morre porque tem um choque anafilático e não consegue sair. Isso tinha que ter uma prioridade absoluta do Ministério da Saúde. Sim, doutor Drauzio, entendemos essa condição e, tendo esses passos, a gente pode avaliar a viabilidade para o Sistema Único de Saúde. Tem gente que acha que tem alergia por determinado alimento ou fez um exame de sangue que mostrou suspeita de processo alérgico e já vai excluindo aquele alimento da dieta. Não deve ser assim. O ideal é que o diagnóstico seja feito por um médico que vai analisar o histórico de reações alérgicas e pedir testes específicos para aquele alimento. No teste em que a pessoa recebe as picadinhas na pele, são colocados agentes alergênicos. Serve para investigar a alergia a alimentos, látex, pelo de animais, poeira e picadas de inseto. O resultado é visível. Outro teste é o de provocação, que consiste em comer um pedaço do alimento que supostamente causa a reação alérgica. Léo achava que fosse alérgico também a amendoim e paçoca. Seu teste E aí, de provocação tô liberado? é negativo. Tô liberado? Liberado pra comer amendoim. Um problema menos, né? Então a gente só faz esse teste aqui no hospital porque ele tem chance de dar reação, não é recomendado fazer em casa jamais. E existem consequências de falsos diagnósticos: desnutrição, seletividade alimentar e comprometimento da qualidade de vida. E diante do diagnóstico de uma alergia alimentar, qual o tratamento mais eficaz? Júlia e Maria Júlia
fazem imunoterapia no Hospital das Clínicas, também chamada de dessensibilização ou terapia-alvo. É uma dose de leite bem diluída que a gente vai começar hoje, tá bom? Vamos lá. Sim. Tem gosto do quê? Nada. De água. Doses bem baixinhas. Bem baixinhas. E que essa dose inicial, ela é individualizada, não tem uma dose que serve para todo mundo. E é uma reeducação do sistema imune para aprender a ter contato sem reagir. Júlia, 10 anos, não podia nem com o cheiro de leite. Foi aos poucos sendo exposta a ele. Uma gota de leite em muitos litros de água e algumas vezes teve reação. Então já aconteceu da gente estar em casa e aí dá a reação. Aí a gente liga para a médica e vê o que vai fazer. Então é meio tenso. Tem mais aguinha? O tratamento da Maria Júlia também continua fora do hospital. Está na hora da dose. São 12 horas por dia, então das 9 da manhã às 9 da noite. A escola deve ser um ambiente seguro e acolhedor. Por exemplo, na hora do lanche ou das refeições, é importante que a criança com alergia não fique isolada, longe dos companheiros, por medo de que ela entre em contato com a substância que provoca a reação. A escola deve falar com os professores, os funcionários e os alunos, explicar os cuidados, os riscos e estimular a cooperação e a empatia entre todos. A Júlia, de Fortaleza, estuda em um colégio que tem um cardápio adaptado para todas as alergias. Aqui a Júlia, ela não é a criança que tem alergia alimentar, ela é uma aluna que tem essa condição, mas que ela consegue conviver e passear por todos os ambientes da escola sem nenhuma restrição. A ideia dessa escola de servir uma alimentação que possa ser consumida por todos os alunos surgiu porque os filhos da dona da escola são alérgicos ao leite. A festinha de aniversário da Cecília nesta escola é para todo mundo, sem preocupações. Júlia está na reta final da imunoterapia ou dessensibilização do leite e faz a lista do que vai querer comer pela primeira vez. A maioria das coisas eu via em festa, que aí tá todo mundo comendo, eu queria comer. No meio do tratamento, Maria Júlia teve uma reação alérgica e foi internada. A Maria, ela teve uma infecção viral, né? E por conta dessa infecção viral, que é um fator durante aí a dessensibilização, ela teve uma reação anafilática. Pode entrar, tá? Léo teve complicações e não pôde fazer o tratamento de dessensibilização do leite. Não confunda com lactose, hein? Eu tenho uma alergia à proteína do leite de vaca. A lactose é só o açúcar do leite, eu sou alérgico a todas as proteínas. Se fosse lactose, já seria mais fácil, porque existe leite sem lactose. Esse aqui eu gosto. Um mantra que Léo repete não é de hoje. Não confunda com lactose. Não ofereça alimentos sem pedir pro papai e pra mamãe. Então, na intolerância a leite, a gente tem um defeito enzimático, a gente não digere a lactose. Na prática, os pacientes com intolerância à lactose, ele tem sintomas gastrointestinais, os mais variados. É importante destacar que na intolerância não há qualquer risco de vida. Na alergia à proteína do leite de vaca, a história é diferente. Também posso ter manifestações gastrointestinais, mas eu posso ter quadros de urticária e até mesmo a anafilaxia. Maria Júlia teve alta do hospital e segue firme no tratamento rumo à dessensibilização. A Júlia chegou um grande dia.
O que você tinha de vontade de comer quando você tinha alergia? Tudo, praticamente. Sorvete, bolo. A mesa está sendo preparada. Os médicos que vão